então para a palavra, você que está em casa. Deus abençoe o pessoal, os apoiadores do Pablo, o Marçal, está chegando também, estão sempre com a gente. Ivonete Madeira de São Paulo, Deus abençoe vocês. Esse é o momento que nós ouvimos a palavra. Não vá dormir sem ouvir a palavra. Pastor Jorge, o tempo é teu, fique à vontade, querido. Deixa Deus te usar. Amém. Quero fazer uma leitura no Salmo de número 93, né? Vou estar lendo o texto, diz assim, Salmo 93, o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Amém? O Amém. Salmo 93, ele está num bloco de salmos que não tem uma autoria, né? Então, muitos, muitos rabinos, a tradição judaica, né, a qual pertence o Antigo Testamento, atribui do Salmo 90 até o Salmo 101, eles são atribuídos a Moisés, né? Já desde muitos séculos atrás, os rabinos atribuem essa coleção de salmos a Moisés. E pensando nesse salmo, ele é um salmo que ele tem uma característica um pouco diferente, porque o Salmo 93 ele foi construído como um cântico de louvor e celebração a Deus por sua grandeza. Acho que a gente percebe desde o início, né? Ele começa com uma afirmação, ele começa afirmando assim, o Senhor reina. Ele começa fazendo uma afirmação sobre a majestade de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a soberania de Deus. E se a gente pensar em Moisés como o autor desse salmo, ele está afirmando tudo isso num cenário de deserto, num cenário onde o povo de Israel estava passando por inúmeras privações, por inúmeras provações, por inúmeros testes, estava cercado de inimigos durante a sua jornada, durante a sua peregrinação no deserto, e em todo o tempo eles tiveram que aprender a confiar e a depender de Deus. E Moisés está conduzindo um povo que passou séculos dentro do Egito, assimilando aquela cultura, assimilando o culto a muitas divindades, a muitos deuses, e em todo momento ele está levando o seu povo a olhar tão somente para o Senhor. A, o processo do deserto na caminhada do povo de Deus também foi um processo de purificação, foi um processo onde eles tiveram que aprender a se desapegarem da cultura, dos ídolos, de todas aquelas relações que eles haviam construído no Egito, para aprender a adorar a Deus como único Senhor, a Deus como único Rei. Pastor E, Jorge, sim, antes, não vai perder o raciocínio, segura aí. O senhor tem a informação do período de José com a família dele no Egito, até Moisés resgatar quanto tempo o povo ficou, quantos séculos o povo ficou lá no Egito para se desprender dessa comunhão com Deus? Você tem mais ou menos esse tempo, não? tenho. Normalmente as pessoas afirmam, na maior parte do tempo, que foram 400 anos, né? Porém, o dado mais preciso, né, tanto da pesquisa moderna como da própria tradição judaica, eles afirmam que, na verdade,
da entrada de Jacó, porque na verdade Israel é contado no Egito a partir da entrada de Jacó. Da entrada de Jacó até Êxodo 12, 32, onde se dá a saída, na verdade se deu 130 anos, entendeu? Quando, quando se fala dos 400 anos, se fala do momento onde Deus deu a profecia para Abraão. Ali, da geração de Abraão até a libertação, é contado 4 séculos. Mas da entrada Então física, não deu 2 séculos não das deu pessoas 2 séculos. estarem no Egito para se perderem na fé. Exato. Basicamente, se você pensar que os homens viviam em média de uns 100 anos, 2 gerações. 2 gerações foi o suficiente para que eles abraçassem aquela cosmovisão da cultura egípcia, é, passasse a ter aquela visão, tanto que você vê no deserto, a construção do bezerro de ouro é a prova de como eles enxergavam a relação com o divino, né? Eles enxergavam de forma material, de uma forma que pudesse ser algo idolátrico, que eles pudessem tocar, que eles pudessem cultuar, que pudessem ver e tocar, né? E aí você vê que ali naquela passagem há o contraste, eles estão construindo um bezerro de ouro, quando na verdade o Deus que os libertou, que é um Deus invisível, ele está dando as suas leis. Moisés está lá recebendo as leis, ou seja, o Deus verdadeiro ele se comunica com o seu povo por meio da sua palavra. A sua palavra é suficientemente poderosa e válida para conduzir a vida do seu povo. Mas aquela geração estava tão num processo de assimilação que eles só conseguiam entender Deus numa perspectiva de coisas físicas. E Moisés, todo aquele período dos 40 anos no deserto, é um período exatamente para que aquela geração ela fosse purificada, ela pudesse perder a sua idolatria, né? Pudesse perder os seus ídolos. E se a gente pensar de uma forma existencial na nossa vida, Deus permite algumas situações de deserto, que são situações de provação, que são situações onde nós nos encontramos sozinhos muitas vezes, são situações onde muitas vezes nós nos vemos incompreendidos, situações que fogem do nosso controle, épocas de sofrimento que muitas vezes sobrevêm em nossas vidas. E você vai perceber que exatamente quando nós passamos por dias difíceis, dias dolorosos, são exatamente os dias que nós também nos sentimos num deserto. E aí o que você começa a perceber? Que nesses processos nas nossas vidas, nós também vamos vendo que as nossas confianças, que a nossa confiança, que a nossa dependência, que os nossos apoios humanos, eles começam a ser arrancados da gente. Também cabe a Deus permitir sobre as nossas vidas momentos de deserto para que os nossos ídolos também sejam derrubados dentro do nosso coração. Porque nós afirmamos que amamos a Deus, né? Mas essa, muitas vezes, ela é uma afirmação apenas em formato de crença, né? A gente herda a crença dos nossos pais, a gente ou cresce na igreja, ou a gente já está há muito tempo caminhando, e a gente vai se agarrando às crenças, vai se agarrando às doutrinas, mas, na verdade, nós confiamos em Deus, mas a gente acha que tudo depende do nosso esforço, tudo depende do nosso trabalho, tudo depende das coisas que nós fazemos. Nós confiamos em Deus, mas nós temos medo de dar passos de fé. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas nós não queremos abrir mão de nada. Então, isso vai demonstrando o quê? Que o nosso coração está muito apegado a esse mundo, está muito apegado a muitas coisas. Quando vem o sofrimento, quando vem as provações, quando vem os dias difíceis, eles também vêm como um fogo purificador na nossa consciência, porque as coisas onde nós nos apoiamos, nos agarramos, elas começam a ser tiradas, elas começam a ser arrancadas da nossa vida. E o que que sobra? Sobra a gente e Deus. Ou seja,
É o único momento que a gente se volta verdadeiramente a Ele, que a gente começa a enxergar de fato a grandeza dele. Porque em meio a tudo isso, Deus permite tudo isso para mostrar que a nossa vida sempre esteve, está e estará nas mãos dele. Então, somente isso. E que os reinos, os governos, os status econômicos, as condições climáticas, tudo, tudo é passageiro, tudo é efêmero. Mas ele, em seu trono, como afirma o autor do Salmo 93, ele se revestiu de majestade, ele está sentado no seu trono e do seu trono ele governa a história, do seu trono ele governa o universo, do seu trono ele governa a nossa vida. Quando as provações vêm, quando os dias maus vêm, eles servem para que os nossos olhos enxerguem que o único Rei é o Senhor. Que Ele é o único Deus. Que Ele é o único que tem o poder para sustentar a nossa vida, para conduzir a nossa vida e para nos guiar. Quando a gente chega a essa consciência, nós, por mais que os dias e o momento da nossa vida possa estar sendo angustiante ou difícil, mas quando chegamos nesse ponto, nós começamos a verdadeiramente nos tornar pessoas felizes. Nós começamos verdadeiramente a sermos aqueles bem-aventurados de quem Jesus fala e de quem a Escritura fala. Porque muitas vezes os Salmos, o Antigo Testamento fala bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor. Feliz o homem que depende do Senhor. Porque na maior parte do tempo na nossa vida, a gente lida com tantas coisas e a gente coloca tantas coisas como fator da nossa confiança, que na verdade, aonde a gente deposita a nossa confiança, que são nas coisas terrenas, vai produzindo cada vez mais angústia, vai produzindo cada vez mais ansiedade, vai produzindo cada vez mais expectativas falsas, aonde nós vamos nos sentindo o quê? Adoecidos, nós vamos ficando adoecidos. Nós vamos achando que tudo depende da gente, que tudo tem que estar ali. E como é que você começa a se ver com o passar do tempo? Como alguém que está carregando o peso do mundo nas suas costas. E aonde você vai chegar com isso? Você vai se quebrar. Por quê? Porque a vida, ela é uma força incontrolável. A vida, a morte, são forças, são poderes incontroláveis. Se a gente achar que a gente pode ter o controle de alguma situação na vida, esse é uma grande ilusão. Na verdade, as coisas elas podem mudar assim, em fração de minutos. A vida pode tomar um outro contorno em fração de minutos. Pode acontecer qualquer coisa na nossa vida inesperada que tire o chão dos nossos pés. Então, viver uma vida onde nós achamos que tudo está centrado em nós ou que tudo tem a ver com a gente, é viver uma vida totalmente sem consciência do nosso papel de quem nós somos diante de Deus. Na maior parte do tempo, o nosso trabalho diante de Deus é descansar no Senhor, é confiar no Senhor. Quando o salmista ele começa dizendo: o Senhor reina, vestiu-se de majestade, majestade vestiu-se o Senhor, armou-se de poder, e aí ele conclui o verso dizendo: o mundo está firme e não se abalará, porque o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existe desde a eternidade. O que isso quer dizer? Que todas as coisas desse mundo são variáveis, mas a vontade de Deus, o governo de Deus permanece. Então, aonde você vai colocar a sua confiança? Nas coisas desse mundo, dessa realidade, que são transitórias, que podem mudar de hoje para amanhã? Ou no Senhor, que é o mesmo, nunca muda? Nós procuramos, na maior parte do tempo, estabilidade na nossa vida. E nessa busca de estabilidade, se você for ver bem, a forma como nós buscamos estabilidade na vida
nos coloca muito mais num ambiente de instabilidade do que a verdadeira estabilidade. Porque toda a estabilidade que eu procuro concentrando apenas em mim mesmo, que sou alguém frágil, que sou alguém que talvez não consiga manter o sim que eu disse de manhã, talvez eu não consiga mantê-lo à tarde, porque nós, seres humanos, temos essa tendência a sermos, a mudarmos de opinião. Às vezes, as situações nos forçam a mudar de opinião, ou seja, nós não conseguimos é, ter essa consistência, essa constância. Às vezes, algo que você afirmou hoje, amanhã você já não tem mais a mesma força para afirmar, ou você já não tem mais a mesma condição de afirmar. Nós somos instáveis. E construir qualquer coisa a partir da nossa realidade vai nos colocar nesse cenário. Você vê que o Salmo 125 ele diz assim: que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A confiança em Deus, a dependência de Deus vai fazer com que a nossa vida tenha estabilidade. A confiança em Deus e a dependência em Deus vai fazer com que a nossa vida siga num cenário de equilíbrio, de constância, de consistência. Agora, tudo aquilo que foge dessa confiança, dessa dependência, desse olhar para o Senhor, desse viver de acordo com o padrão de Deus, vai nos colocar em chão que para nós será como areia movediça. Nossos passos não serão passos estáveis. Às vezes essa é uma das grandes dificuldades, um dos grandes dilemas que a gente se dá na vida. Essas inconstâncias, essas inconsistências. Você pode perceber que a maior parte de nós, quando está perto de alcançar algo, ou quando está perto de ser bem-sucedido em algo, parece que o troféu, a conquista vai fugindo da mão. Nós temos uma tendência muito grande de nos auto-sabotar. E esse autossabotamento é uma das grandes características de como nós somos pecadores. Quando nós estamos prestes a ter uma grande realização, uma grande conquista, muitas vezes nós entramos numa dimensão de autossabotagem e perdemos tudo aquilo. E aí voltamos para o fim da fila, tendo que começar tudo de novo. E muitas vezes o que acontece? Não temos força suficiente mais para recomeçar. Quando nós podemos construir uma vida na dependência de Deus, na confiança do Senhor, e ter uma vida na dependência de Deus é permitir que a sua palavra, as suas leis, a sua direção, ela seja a bússola para a nossa vida. Nós começamos a mudar o cenário. Nós começamos a sair desse cenário de coisas incertas para um cenário de certeza. E essa certeza, ela não é uma certeza nas coisas que estão acontecendo diante de nós. É uma certeza em Deus. A nossa certeza não está relacionada ao governo, a nossa certeza não está relacionada à economia, a nossa certeza não está relacionada ao meu plano de vida, ao meu projeto de vida. A minha certeza, ela deve estar em Deus, sabendo que aconteça o que acontecer, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus irão me alcançar. Aleluia. Independente que o cenário seja caótico, independente que o cenário seja de profundo temor, de profundo pavor, eu tenho certeza que o meu Deus há de suprir as minhas necessidades, que o meu Deus há de me sustentar em seu amor. Porque essas são promessas dele em relação ao seu povo. Deus diz em sua palavra: nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. Tudo o que você precisa saber, que ele não vai te deixar, que ele não vai te desamparar. Só isso. De que ele vai estar com você. Quando ninguém mais estiver com você, ele continuará com você. Quando todos desistirem de você, ele vai continuar acreditando em você.
Quando todos não conseguirem mais te ajudar, estender a mão para te ajudar, a mão dele continuará estendida para você. Isso muda tudo. Isso muda o Aleluia. cenário. Isso muda a realidade da nossa vida. Isso nos leva a uma outra experiência. A uma experiência de que a presença de Deus e caminhar em aliança com Deus vai nos levar sempre a vencer, a saltar muralhas. É por isso que Davi usa essa frase no Salmo 18. Ele diz: com a força do meu Deus eu salto muralhas. Por quê? Porque exatamente quando todas as coisas do ponto de vista humano estiverem perdidas, você sabe que Deus ele irá de alguma forma mover a sua mão. Quando todas as coisas naturais estiverem escassas, quando os recursos naturais se esgotarem, você sabe que a mão de Deus irá se mover sobrenaturalmente sobre a sua vida. E esse mover sobrenatural de Deus não só vai proporcionar o escape, esse mover sobrenatural de Deus não só vai produzir livramento, mas esse mover sobrenatural de Deus vai te colocar numa dimensão de uma comunhão, de um conhecimento maior de Deus. Quanto mais você experimenta de Deus na sua vida, mais você o conhece. E quanto mais você o conhece, mais os seus pés se tornam firmes. Quanto mais você o conhece, mais você tem certezas em Deus de que toda tribulação é leve e momentânea, comparado àquilo que Ele há de fazer em nossas vidas. Aleluia. Você possa refletir sobre isso nessa noite. Que você não permita que as águas impetuosas, ou que o barulho do mar, ou que a agitação das situações que se levantam contra a sua vida, possam tirar as suas certezas em Deus. Nele você pode confiar, nele você deve e pode caminhar, e dele você sabe que ele jamais vai te deixar nem te desamparar. Que quando todos te abandonarem, ele ainda será o seu refúgio. Quando nenhuma mão puder estar estendida, a dele estará estendida sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus, pastor Jorge Alves, direto de Francisco Morato, com esta palavra, Salmos 93. Glória ao nome de Jesus, Deus é bom. Pastor Jorge, grato demais Amém. por esta palavra. Eu queria que você orasse para essas pessoas que estão com a gente, ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra, para que tenha de fato essa segurança em Deus, que consiga realmente sentir segura, que às vezes a pessoa até professa em palavras, mas não vive exatamente isso, né? E o desespero às vezes bate na porta e começa a roubar, talvez, a minar a fé. Eu queria que você orasse por essas pessoas para que essas pessoas sintam de fato segura em Deus. Amém. Oremos. Pai amado, eu quero nesse momento apresentar a vida do teu filho, da tua filha, que está aqui, Senhor, participando desse madrugada com Deus. Que o Senhor possa tomar a vida desses teus filhos em tuas mãos, sustentando-os, fortalecendo-os, ó Pai. Que os seus olhos, a sua confiança possam estar em Ti, Senhor. Nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé, Senhor. Essa fé, essa certeza em nós de que Tu és fiel, de que Tu és bom. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, alcançar o coração do teu filho, da tua filha nesta madrugada, que ele possa ver o teu escape, que ele possa ver o teu livramento, que a tua mão possa se estender sobre a vida desse teu filho e dessa tua filha, que o Senhor possa, Senhor, manifestar um sinal do seu favor sobre esta necessidade, Senhor, que teu filho tem apresentado diante de ti, Senhor, que muitas vezes tem tirado, roubado as noites de sono, que muitas vezes tem angustiado, Senhor. Que ele possa saber que o Senhor é um pai que não abandona os seus filhos. Ainda que um pai ou uma mãe possa esquecer dos seus filhos, a tua palavra diz que o Senhor tem o nosso nome gravado na palma das tuas mãos, de que nós não estamos sozinhos, Senhor. Que essa certeza possa, Senhor, pairar em cada coração.
e que teus filhos possam experimentar a tua bondade, Senhor, possam ver o teu agir sobre as suas vidas. Eu apresento cada vida diante de ti e oro a ti em nome de Jesus. Amém. Sim, Deus. A ti rendemos graça, honra e louvor por esta palavra, pela vida do teu filho, pastor Jorge, e toda a sua família, seu ministério. Como tu és bom, Pai. Mesmo, Pai eterno, passando por desertos, por momentos difíceis, o Senhor tem sustentado o teu filho na chamada. Pai, continue, Senhor, abençoando, sendo a provisão, abençoando, Senhor eterno, para que vidas possam ser tocadas, impactadas por esse instrumento vivo que é o pastor Jorge e família. Pai, em nome de Jesus, a todos aqueles que ouviram esta palavra, como teu filho já buscou em ti, Senhor eterno, essa bênção para cada vida, eu também somo com ele, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha salvar vidas e que vidas, ó Pai, que estão vivendo dias difíceis, de insegurança, possam encontrar em ti exatamente, ó Pai, esta segurança, Pai, que as suas raízes estejam cada vez mais profundas em ti, para a glória do teu nome. E todas essas pessoas, ó Pai, que clamaram, Pai, por oração, nós apresentamos em tuas mãos, que o Senhor conhece cada uma delas muito melhor do que nós apenas pelo nome. Pai, em nome de Jesus, se eu venha alcançar vidas e que o teu nome possa ser glorificado, que vidas possam ser salvas, que se decidam por ti, Senhor, para a glória do teu nome. A ti rendemos graça, honra e louvor. Amém.